Alô, gente querida, que sempre nos prestigia aqui no nosso momento Francisco Lobo da Costa, que é um momento muito especial, onde vamos falar sobre aspectos da vida, da obra do nosso mentor, que é o Lobo da Costa. Agradeço a audiência de vocês e gostaria de dizer que este é o terceiro episódio da série Momentos de Lobo da Costa. E momentos são uma mensagem por si só. É importante nós conversarmos sobre esse autor tão significativo para Pelotas, Rio Grande do Sul, para o Brasil, para o mundo. Se vocês ainda não viram os nossos lindos episódios e significativos, que tem a direção e produção do nosso querido maestro João Ferreira Filho, e especialmente feito para vocês, vocês poderão fazê-lo pelo nosso canal do YouTube ou pela TVC Pelotas, no Facebook ou na net. Então, agora vamos dar sequência. Nós estamos conversando sobre o romance do Francisco com a sua amada. Realmente, a Elvira era a mulher da sua vida. Então, isso estava correndo maravilhosamente bem através dos saraus, dos encontros em aniversários, dos passeios pelo pomar do próprio casarão da família Arruda, e também através de encontros no cemitério para colocar flores nos jazigos das famílias. Mas o nosso querido Francisco tinha certeza de que ele não seria muito benquisto pela família para ser um dos seus membros, porque o pai de Elvira era extremamente rigoroso na escolha de pretendentes, tanto para os filhos como para as filhas. Ele dizia, portanto, para a sua família que os pretendentes de seus filhos deveriam ser do mesmo status social da família Arruda. Isso fazia com que o nosso Francisco já ficasse com receio, porque ele não era rico, era um jornalista, um promissor poeta, já famoso, mas rico e status social, não era advogado, que nem os outros amigos dele. Ele não tinha um status social para Elvira. Então, esse aspecto já o deixou receoso quanto à sequência do seu romance. Bem, nessa época vai falecer a mãe de Francisco. Ela tem um problema, coração, etc., e não resiste e falece em 1871. Francisco, então, muito triste, resolve se transferir para Rio Grande. Lá vai ter o apoio da família Melo e das amigas que a gente já conversou sobre elas,
que é a Revocata e a Julieta. Ele vai realmente fazer muitos poemas e vai inclusive lançar uma obra importante em 1872, que é Espinhos d'Alma. Esta obra, Espinhos d'Alma, ela foi encenada pelo nosso grupo de teatro amador da então Confraria Literária Amigos de Lobo da Costa, e tivemos a honra de encenar e de participar da feira do livro dessa época, de 2008, e com o 7 de abril lotado, nós mostramos ao público de Pelotas e região o que eram os Espinhos d'Alma do Francisco Lobo da Costa. Fazendo um resumo do romancete, a gente pode dizer que nessa obra o Francisco abordou especialmente 2 casais. Um casal que se conheceu no Uruguai e que se amou, e que o protagonista desse romance inicial volta para Pelotas por ocasião da morte da sua mãe. O outro casal se conhece em Pelotas, nos saraus, e se ama. Ele não era uma pessoa rica, mas a família, apesar de não ser pobre, a família da moça, né, que nesse caso ele estaria um pouco se referindo a Elvira, a família da moça aceita normalmente esse poeta que ama sua filha e que não é rico. Mas, por uma questão de intriga, o casal, que é o Alberto e a Cândida, que a gente poderia interpretar como se fosse o Francisco e a Elvira, ele poeta, estudante, era o que ele queria, né, na época, ser estudante de direito. Ele se relaciona bem com a sua Cândida, mas a intriga de uma prima da Cândida os separa e eles não conseguem mais ficar juntos. Já o outro, né, que era o outro protagonista, que é o Ângelo, esse retorna a Montevidéu e se casa com a sua amada. Então, nesse romance, nós vemos que já há uma ideia do movimento literário seguinte ao romantismo, que é o royalismo. No Espinhos d'Alma, o Francisco Lobo da Costa, no casal Cândida e Alberto, ele vai dizer que a vida não é sempre algo maravilhoso, final feliz, tanto que o Alberto e a Cândida não vão ficar juntos. Isso já é um avanço para a sua época, o Francisco fazer isso. Ele já está chegando perto do movimento literário seguinte, que é o realismo. Machado de Assis vai fazer isso, mas depois do Francisco Lobo da Costa. Então, só em 88, mais ou menos, que o Machado de Assis vai fazer isso. Mas retornando ao nosso
Francisco Lobo da Costa. Nessa época, lá em Rio Grande, ele vai trabalhar como jornalista no Eco do Sul, vai escrever crônicas, o Mentiroso, o ensaio sobre o jesuitismo, vai fundar um outro jornal chamado Investigador, onde ele vai participar como redator, né? E vai também continuar com seu romance com a Elvira. Ele visita e se hospeda numa estância chamada Molhos, que é do lado do Uruguai, de famílias que o convidaram. E lá ele vai escrever aquele poema que no episódio anterior o nosso Charlie René declamou para vocês, que é Escuta, onde ele diz que ama Elvira. Esse poema vai ser publicado só em 1876, não na época em que ele o escreve. Então, aqui ele se dá conta que ele carece de quê? De uma formação cultural. Para quê? Para ter uma ascensão social. Então, e até para poder, em algum dia, pedir a mão de Elvira em casamento para o seu pai, João Mendes de Arruda. Cursar Direito em São Paulo foi aquilo que ele resolveu fazer. E realmente vai. Em 1874, ele vai de vapor, um navio, para São Paulo. Lá ele ingressa no curso preparatório para o direito e ali ele toma conhecimento dos seus colegas e seus amigos e vai tendo uma vida muito desregrada, muito boêmia. Os outros amigos dele naquele momento escrevem bastante, que nem ele, e bebem muito. Passam as noites nessa vida desregrada, trocam o dia pela noite. E o que acontece com o Francisco? Ele não consegue ficar lá. Então, ele tem um coma alcoólica e ele decide voltar. Então, queridos amigos, aqui nós vimos rapidamente a vida do Francisco até o aspecto de São Paulo. Vamos ficar por aqui. O nosso próximo episódio eu vou continuar falando o que acontece com Francisco depois de São Paulo. Um abraço para vocês e fiquem com um momento musical e mais algumas fotos dos nossos saraus. Vejam se vocês se encontram nelas. Um beijão. Ya ves, el día no amanece, hola Gogoyeneche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tego le emociona, desciende el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma.
la gente